Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra agora à noite. Que todos nós sejamos edificados por ela. Hoje à noite nós deveríamos comumente continuar a exposição da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que é a carta que nós estamos expondo. Mas no domingo passado nós estivemos recebendo novos membros. Hoje pela manhã ainda tivemos o batismo de João Lael. E nós estamos desde setembro estudando assuntos que dizem respeito à igreja, a recepção de novos membros. Então, nós iríamos concluir hoje pela manhã o estudo com esse tema, a ceia do Senhor. E aí, como agora à noite nós vamos estar participando da ceia, então achei conveniente trazer o estudo da manhã para agora à noite, uma vez que nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Então, o tema da ceia do Senhor é um tema importante para nós, para aqueles que já são membros, já são antigos na trajetória cristã, é oportunidade para lembrar das verdades acerca da Santa Ceia, e para aqueles que estarão participando da ceia, aqueles jovens que fizeram a profissão de fé no domingo passado, hoje estarão participando da ceia pela primeira vez. Também é um momento oportuno para que eles compreendam, mais uma vez, este sacramento tão importante instituído por Cristo. Pedi ao presbítero Jonas que lesse em Êxodo, capítulo 12, onde temos a Páscoa do Antigo Testamento, onde o povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, comia carne do cordeiro como símbolo da aliança, do livramento, do perdão, da comunhão que Deus havia estabelecido com a igreja no Antigo Testamento. É o equivalente à nossa ceia do Senhor no Novo Testamento. E eu quero ler mais dois textos. Em Mateus, onde nós encontramos a instituição da ceia do Senhor por nosso Salvador Jesus Cristo. Mateus, capítulo 26, verso 26 a 28. 3 versículos, 26, 27 e 28. Mateus, capítulo 26, versos 26, 27 e 28, lemos assim. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E agora, irmãos, em João, capítulo 6, versos 53 a 57, não dizem necessariamente respeito à Santa Ceia, mas a realidade espiritual para a qual a Santa Ceia aponta. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós comemos a carne de Cristo e bebemos o seu sangue precioso. João capítulo 6, versos 53 a 57. No verso 52, nós lemos que disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Amém. Vamos orar, irmãos, colocar esse momento nas mãos do Senhor, pedindo a Ele a sua bênção para o estudo. Pai eterno, Deus bendito, louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, como acabamos de cantar, pelo pão da vida, o próprio Cristo Jesus, que desceu do céu, veio a este mundo, cumpriu o seu ministério terreno, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia,
e agora se faz presente no nosso meio, Senhor, porque onde 2 ou mais se reúnem em Teu nome, Tu te fazes presente. Nós Te louvamos, Senhor, por essa dádiva, nós somos muito gratos pela comunhão que temos em Cristo, pela comunhão que temos uns com os outros, e Te suplicamos, Senhor, humildemente, a Tua bênção nesse momento. Que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua palavra, concernente a este assunto tão fantástico, Senhor, que é a ceia do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse momento para trazermos à memória tudo aquilo que nós já sabemos. Que o Teu Espírito Santo desperte, Senhor, no nosso coração algum ponto que ainda não percebemos e que assim possamos todos ser abençoados por Ti. Abençoa todos presentes, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Mas eu vou estar mencionando aqui a instituição da Santa Ceia. É importante nós entendermos quem instituiu este sacramento. Depois o propósito, por que nós comemos o pão, bebemos o vinho, com que propósito nós nos reunimos para participar da ceia. E aí, de forma rápida, olharemos os elementos, o pão e o vinho, o significado deles, e, por fim, os requisitos para aqueles que participam da Santa Ceia. Acerca da instituição da Ceia do Senhor, nós olhamos para a nossa confissão de fé, de Mestre Mício, no capítulo 29, na seção primeira, que nos fala sobre a instituição da ceia. A confissão diz: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacramento para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros, como membros de seu corpo místico. Bom, há muitas verdades na nossa confissão, então, de forma didática, eu apresento, de forma breve, as afirmativas aqui da confissão, de forma mais visual para os irmãos. Então, vejam que a Santa Ceia foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso em Mateus, vamos reler esse texto agora no estudo. Então, foi o próprio Deus, o próprio Cristo, que instituiu o sacramento. Para nós, o sacramento não é uma tradição da igreja. Para nós, o sacramento da ceia não é algo sem relevância. Pelo contrário, foi Cristo quem instituiu e nós participamos, então, deste sacramento, deste recurso visual que o Senhor estabeleceu para nós, para que nós viéssemos a compreender a realidade espiritual da união com Cristo. Ele poderia não ter instituído isso, mas aprove a ele instituir comermos o pão, bebermos o vinho, para, assim como nós degustamos e recebemos de fato os elementos, para que assim entendamos que nós também recebemos o próprio Cristo nesse momento. Isso deve ser uma lembrança perpétua do sacrifício de Cristo e deve ser observada também por sua igreja até o fim do mundo. Então nós devemos celebrar a ceia até Cristo voltar. Mas não apenas uma lembrança, existe o aspecto, sim, da lembrança, um aspecto de memorizar a obra do Senhor, mas significa também que Deus, quando nós participamos da Santa Ceia, sela os benefícios deste sacramento, confirma, carimba, ratifica, de fato, os benefícios. Toda a graça que nós recebemos, aqueles que são verdadeiramente crentes, porque se alguém participa sem ser crente genuíno, e aí os crentes genuínos só Cristo conhece, só Deus sonda o coração, mas aqueles recebem benefício de fato, para o nutrimento, o crescimento espiritual em Cristo. Nós cremos nisso, nós cremos nessa realidade espiritual. E sela nesses verdadeiros crentes o compromisso também, não apenas que nós recebemos os benefícios da parte de Deus, mas a via de mão dupla. Nós recebemos benefícios, mas também temos a responsabilidade de cumprir com aquilo que nós aprendemos com Cristo, de cumprir os deveres que nos cabem, deveres, as responsabilidades que Deus impõe a nós, como seu povo, para cumprirmos assim, vivermos de acordo com a sua vontade.
A nossa confissão diz que a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, que está na Bíblia mesmo, e a Páscoa era um sacramento do Antigo Testamento. Mas esses sacramentos se equivalem, né, no Antigo Testamento, como nós lemos ali em Êxodo 12. E vamos reler alguns versículos agora. Deus instituiu a Páscoa, a morte de um cordeiro, e no Novo Testamento, a ceia do Senhor, a morte do cordeiro. Porque aquele cordeiro do Antigo Testamento apontava para o cordeiro que viria, o cordeiro perfeito. Porque o sangue daquele cordeiro no Antigo Testamento não limpava de pecado realmente, mas apenas simbolizava a lavagem real que ocorreria por meio da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Êxodo 12, o presbítero Jonas leu ainda há pouco, mas eu transcrevi alguns versículos ali, onde nós lemos que o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, finalzinho da tarde. Pegarão um pouco do sangue, o passarão nas 2 ombreiras, na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Nós lembro que o povo de Israel estava para fugir do Egito devido à perseguição de Faraó. Comam depressa, diz o Senhor. É a Páscoa do Senhor. Páscoa significa passar por cima. Os irmãos lembram que o anjo do Senhor iria trazer juízo sobre o Egito, que estava escravizando o povo de Israel. E quando o anjo passasse, então, por cima do Egito e olhasse para as casas lá embaixo, e vissem nas casas a marca do sangue do cordeiro morto na casa, nas 2 vigas, nas laterais e na viga superior, então o anjo do Senhor não iria matar o primogênito, não iria destruir aquela família, mas iria guardar. O sangue do cordeiro, então, guardaria aquela família, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Eu lembro aos irmãos que o sentido de estatuto perpétuo aqui significa por muito tempo. Né? Porque nós sabemos que aprove a Deus administrar as 2 alianças de forma distinta. Então, na primeira, as 2 dispensações de forma distinta. Na primeira dispensação, o Senhor administrou da forma como nós conhecemos no Antigo Testamento, com todos os rituais, com a Páscoa. Então, Israel deveria fazer aquilo até o momento, obviamente, à luz do Novo Testamento, em que Cristo chegasse. A partir do momento em que Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chegasse, então a administração muda. Porque agora não mais temos a sombra, o tipo, a figura, o símbolo, mas a realidade espiritual presente. Então Israel deveria fazer isso de forma perpétua. O termo traduzido aqui por perpétuo no hebraico significa também por muito tempo. Não apenas eternidade, mas também por muito tempo. E nós não entendemos como eternidade para Israel à luz do Novo Testamento. Né? Porque agora é a administração diferente. Agora é o Cristo que é o Cordeiro real. A Páscoa era uma figura da obra redentora de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, falando da necessidade que os crentes têm de deixar o pecado, né, deveria participar, então, da realidade na qual o Cordeiro Pascal nos colocou, o Cristo Jesus. Ele chama o Cristo de Cordeiro da Páscoa. Veja que a Bíblia interpreta a Bíblia. E é o Novo Testamento que lança luz sobre essa doutrina da substituição da Páscoa pelo Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor falou pelo profeta Jeremias que firmaria nova aliança com o seu povo. E Jesus Cristo, ao celebrar a Páscoa, aplicou as palavras de Jeremias a si mesmo.
instituiu o sacramento da Santa Ceia. Jeremias capítulo 31, versos 31 e 34. E aí, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Domingo passado, os 2 últimos domingos, vimos que a nova aliança não significa uma outra aliança, mas significa uma nova administração da mesma aliança, do mesmo pacto que Deus tem com um único povo, que são aqueles que creem nele. Então o Senhor havia dito a Jeremias que iria firmar uma nova aliança, e o Senhor continuou dizendo, não segundo a aliança que fez com seus pais, ele está falando da administração, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. E aí o Senhor está revelando a Jeremias esses últimos dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E Cristo, então, nós lemos há pouco, instituiu a Santa Ceia usando as palavras de Jeremias, falando da nova aliança. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças a Deus aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é meu sangue. Aqui é a expressão usada por Jeremias. O sangue da aliança, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, vejam, a ceia, irmãos, é um sacramento do Senhor, onde se toma o pão e o vinho conforme a instituição de Cristo, com vistas ao anúncio da sua morte até que ele venha. É importante sempre nós lembrarmos da relevância do sacramento, irmão. Eu enfatizo isso porque há uma tendência, às vezes, dentre alguns, a menosprezar o sacramento, a menosprezar essa realidade espiritual para a qual aponta o sacramento. Nós não ignoramos o aspecto memorial do sacramento, porque nós trazemos a memória, não é? O texto diz, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então nós lembramos a morte do Senhor e nós anunciamos essa morte por meio do sacramento. Ao aspecto memorial, mas ao aspecto sacramental também, da realidade em que nós recebemos algo espiritualmente falando de Cristo. Nós estamos com Cristo, nós somos de Cristo, nós temos recebido Cristo. Mas não recebemos uma vez e aí tudo está pronto. Mas o Senhor Jesus nos nutre por intermédio dos meios de graça que Ele mesmo estabeleceu. A pregação da palavra, a oração, a leitura, a meditação da palavra de Deus, a comunhão dos santos, a frequência à igreja, convivendo com os irmãos, aprendendo uns com os outros, exortando uns aos outros, aconselhando uns aos outros. Tudo isso é meio de graça. E sempre que nós lançamos mão desses meios de graça, o Senhor nos comunica a graça. E assim é com a Santa Ceia, assim é com o batismo, como nós vimos hoje pela manhã e domingo passado também. No que diz respeito à Santa Ceia, este sacramento, nós anunciamos a morte de Cristo, porque a morte do Senhor, em nosso lugar, é o fato mais importante de todos os acontecimentos. Mas não é a ressurreição? Sim, a ressurreição é a morte. A ressurreição existiu por causa da morte. Então a morte é algo importante para nós, a morte de Cristo. Afinal de contas, por que ele foi ao Calvário? Por que ele foi colocado no sepulcro? Por causa do seu pecado e do meu pecado. Por causa da nossa rebeldia contra Deus. Por causa do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi por isso que ele foi à cruz. E quando Cristo vai à cruz, então ele nos redime. E ele paga a dívida que nós tínhamos para com Deus. Ele paga, ele apaga a nossa dívida. Ele pega o extrato e vocês não devem mais nada. Essa é a ideia. Nós estávamos cheios de dívida diante de Deus. E o que nós deveríamos pagar era a morte eterna no inferno e o sofrimento eterno. Mas Cristo veio à cruz e pagou a dívida. Ele foi considerado maldito por causa de nós. E devemos mantê-la em perpétua memória. Devemos anunciar sempre isso e ter na memória a morte de Cristo. Lucas 22:19, pegando um pão,
tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Façam isso se lembrando de mim. Então, a Santa Ceia, no momento, por isso eu quis trazer agora, porque fica bem próximo e fica bem vivo. Quando nós estivermos participando da Santa Ceia daqui a pouco, nós temos que lembrar disso. Não é para pegar o pão e ficar batendo papo. Pois é, tudo comi o pão. Então, não sei o que lá, ou vinho, ou coisa parecida, não. Mas é para lembrar, ficar pensando naquilo, como Cristo morreu por mim. O pão, nós vamos ver, simboliza o corpo de Cristo sendo dilacerado. Mas antes dos elementos, o propósito. Por quê? Qual é a razão de nós participarmos da ceia do Senhor? Para entender, a ceia do Senhor é a palavra visível de Deus. Então, entendam, a ceia do Senhor, de acordo com nossos documentos de fé, é palavra visível de Deus. O que significa que alguém não pode se abster da Santa Ceia de forma deliberada. Isso é um costume no meio evangélico e isso acaba adentrando também a nossa igreja. E alguém que diz assim, bom, deixa eu analisar esse mês. Não fui tão bem com a minha esposa, fui tão bem com o meu esposo, errei nisso, errei naquilo, não vou tomar ceia. Quando eu converso com alguém assim, eu sempre lembro que a ceia do Senhor é a palavra visível de Deus. Então, assim como nós não podemos, diante de Deus, nós não temos a liberdade de dizer assim, bom, eu pequei, eu errei, então eu não vou ouvir a palavra de Deus. Eu não vou ao culto. Eu não vou ouvir a palavra. Eu não vou me dedicar a compreender a Bíblia. Não. Ninguém faz isso. Pelo menos não deve. Se alguém está em pecado deliberado, é outra coisa. Mas mesmo assim deve submeter à Escritura, e ouvir a palavra de Deus. Até ímpio deve fazer isso. Mas a ceia do Senhor ela é a palavra visível de Deus e nós devemos, sim, pensar, fazer o autoexame, como nós vamos ver aqui, mas nunca deliberadamente se isentar do sacramento da Santa Ceia. Agora não dá mais tempo, mas todos nós sabemos que o costume da nossa igreja é ser uma vez por mês. Um costume, é uma tradição antiga, enfim. No meio evangélico também, poderia ser todo domingo. A igreja de Cristo nos primeiros séculos se reunia no primeiro dia da semana para partir o pão. Poderia ser todo domingo. Pode ser um mês também. Igreja que faz de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Enfim. Agora não dá mais tempo. O que eu quero dizer todos nós sabemos que no primeiro domingo do mês, nós vamos estar ceando. Então, se chegar próximo e você não está tão bem, tão à vontade para cear, procure os presbíteros. Um dos presbíteros. Procure a mim ou o pastor Armando para conversar, para um aconselhamento. Olha, pastor, olha, presbítero, eu não estou me sentindo assim, e nós vamos encorajar você a permanecer firme com o Senhor, a analisar e participar da Santa Ceia, porque ela é a palavra visível de Deus, ela traz graça de Deus a nós. No momento da ceia, o crente recebe o corpo e o sangue de Cristo. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Nós não somos católicos romanos, nós não cremos que o elemento ele é transformado literalmente no corpo, e que o vinho ou o suco da uva é transformado literalmente no sangue. Nós cremos, eu disse há pouco, existe o aspecto memorial, existe a realidade simbólica, mas também existe a realidade espiritual real. Então, quando nós tomamos o vinho e comemos o pão, nós recebemos graça da parte de Deus. Não porque há algum poder nos elementos, que não há poder nenhum deles. Mas existe uma realidade espiritual, por meio desse instrumento, Deus nos abençoa, assim como Ele nos abençoa pela instrumentalidade da pregação da palavra. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando nós lemos com reverência, meditamos nela, Deus fala conosco, recebemos graça da parte de Deus. A palavra de Deus é palavra de Deus real quando nós ouvimos a palavra pregada, explicada, ensinada. A palavra de Deus é a palavra de Deus quando nós recebemos os sacramentos ou visualizamos o sacramento. No caso,
O batismo nós realizamos uma vez. Então, quando nós ouvemos aquela palavra que é o sacramento do batismo, quando nós recebemos o pão e vinho, nós recebemos também graça da parte de Deus, do mesmo modo que recebemos quando a palavra é pregada ou ensinada, ou lida, ou ouvida, enfim. Que sentido recebemos a Cristo? Nós somos feitos um com Ele. Somos membros de um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. Essa é a realidade espiritual. Como disse, nós não fomos feitos um com Ele, unidos na cruz e acabou. Não, nós sempre estamos sendo unidos a Ele. Nós permanecemos nele como o galho do açaizeiro permanece no açaí. Para trazer aqui para a nossa linguagem, para a nossa região. Né? Então, assim como a mangueira, recebe sua substância ali e permanece, assim nós também permanecemos em Cristo e somos sempre alimentados com Ele, somos unidos a Ele em todo o momento. E não apenas com Ele, mas com o seu corpo. Mas que corpo? O corpo de Cristo. Daí a importância de nós, quando participamos da Santa Ceia, lembrarmos também que nós temos comunhão uns com os outros na igreja. Porque a realidade cristã, espiritual, ela é, sim, vertical, mas ela é horizontal também. Então a ceia não é uma comunhão minha com Cristo. Não estou nem aí para o meu irmão, eu não falo com o meu irmão, odeio o meu irmão, estou mentindo para o meu irmão, eu não me dou bem com o meu irmão, eu vou tomar ceia porque eu estou em paz com Deus. Não é assim que deve funcionar. A ceia simboliza a união com Cristo, que é o cabeça do seu corpo, que é a igreja. É a igreja espalhada por toda a terra. Verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Por isso nós não temos o costume de fazer a ceia fechada. Qualquer cristão genuíno que chega e faz o seu autoexame, a responsabilidade é dele. Então nós entregamos os elementos da Santa Ceia para ele. É irmão em Cristo. Até porque nós somos pastores e presbíteros, desse rebanho, não do rebanho dos outros. É desse rebanho. De quem nós devemos cuidar? A quem nós devemos instruir? Quem nós devemos pastorear? Esse rebanho aqui. Analisar a vida e tudo, como eu disse ainda agora. Se alguém não tem tanta comodidade, não está tão à vontade, antes da ceia, procure aos presbíteros para conversar, para receber aconselhamento. Essa é a realidade, irmãos. O propósito da ceia é nós recebermos do Senhor seus benefícios, sermos unidos a Ele, mas também temos sido unidos uns aos outros. Paulo diz isso. Quando diz, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É do Cristo, é do corpo de Cristo. Cristo comunica a vida, irmãos, aos que se unem a Ele pela fé e pela habitação do Espírito Santo. Ou seja, Cristo é a nossa vida. Por isso que nós ceamos, por isso que nós tomamos o pão, pegamos o pão. Né? Ele é a nossa vida, a nossa, do corpo de Cristo, de todos os membros do corpo, do pé, da orelha, da cabeça, do dedinho, e por aí vai. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Aqueles que um dia confessaram a Cristo, entregaram a sua vida a Cristo e o têm como Senhor e Salvador. Sobre os elementos, de forma bem breve, da ceia, o pão, símbolo do corpo de Jesus, moído pelos sofrimentos e torturas que sofreu antes de ser posto em uma cruz e, por fim, engolido pela morte. O pão é bonitinho, gostoso, que a irmã França e a irmã Francinete fazem, mas esse pão ele foi amassado, ele foi cortado, ele foi dilacerado, e por isso o símbolo do pão. Né? Ele é cortado, ele é dilacerado, Cristo foi dilacerado na cruz, foi humilhado, amassado por causa de nós. Mas o pão também simboliza as necessidades básicas da vida. O pão é um símbolo também universal de alimento. Qualquer pessoa pobre pode comprar um pãozinho, um pão careca, por exemplo. Pode comprar, sem nenhum problema. Porque o pão simboliza, de fato, a necessidade básica da vida. E retrata Cristo como a necessidade absoluta e básica da nossa vida espiritual. Então, é sim o que nós precisamos. É de Cristo, é dele. Hoje vimos pela manhã
um dos 5 somentes da reforma, somente Cristo. Cristo, que é o nosso alimento, que é a nossa verdade. Por isso ele disse, eu sou o pão da vida, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso se refere à realidade espiritual simbolizada na ceia. Não é a ceia que vai dar a vida eterna. Não é comer o pão da ceia que dá a vida eterna. Mas é comer a carne, o Cristo. Se alimentar. Ele só está apenas usando aqui uma linguagem humana, como ele sempre faz desde o Antigo Testamento, para que nós entendamos a realidade espiritual. Mas o comer o Cristo é estar com ele, é fazer parte dele, é usufruir dele, é ser nutrido, alimentado, fortalecido, mantido por ele como pão, que simboliza o alimento, nos mantém. O vinho, símbolo do sangue de Jesus derramado ao ser crucificado. Na antiga aliança, o sangue era derramado em lugar do pecador, Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. E quando nós encontramos o Novo Testamento, Hebreus 9:22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O vinho simboliza o sangue de Cristo, como nós vimos nas palavras do próprio Senhor Jesus na instituição deste sacramento. O vinho simboliza o sangue de Cristo e simboliza também a abundância, a prosperidade, a alegria, a satisfação e o banquete. Ou seja, ao mesmo tempo em que o pão simboliza o que é mais básico, o vinho, no contexto do Antigo Testamento, também apontava para a prosperidade de Israel, para a abundância que havia e o banquete que havia em Israel. Até hoje, você vai visitar alguém, conversar com alguém, é comum que alguns tomem um vinhozinho, pegue um vinho lá e simboliza aquela comunhão, aquela alegria, ou coisa parecida, pois essa é uma cultura bastante antiga. E Cristo usa essa figura do vinho para apontar para a prosperidade, a abundância, a alegria, a comunhão, como normalmente acontece entre as pessoas. Como disse, simboliza a necessidade básica, sim, mas não apenas a necessidade básica, mas a gordura, a prosperidade, a alegria. Esse é o símbolo do vinho. Na noite da celebração da ceia, Jesus, o Cordeiro Pascal, assumiu o lugar da vítima sacrificial. Lá no Antigo Testamento, o Cordeiro era morto, o sangue era derramado e todos comiam daquela carne do Cordeiro. Agora, no Novo Testamento, Cristo assume o lugar. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5:7, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também em Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 de Pedro também menciona essa realidade. Capítulo 1, versos 17 e 19. Pedro diz assim, e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O preço pago, irmãos, em nosso lugar foi o sangue de Cristo. Não um sangue manchado com pecado, não um sangue misturado com pecado como o nosso sangue impuro, mas pelo sangue puro de Cristo Jesus. Ele não tinha pecado, ele foi à cruz para morrer por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que aparece lá em Apocalipse. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, chifre simboliza poder, autoridade, bem como 7 olhos, 7 é perfeição, então 7 chifres, autoridade perfeita, 7 olhos, olhos perfeitos, que veem tudo, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Espírito de Deus está presente por toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Essa era a proclamação deles. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder,
a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É isso que nós vamos celebrar daqui a pouco. É essa alegria, o Cordeiro que foi morto. Com ele nós estaremos para sempre. Nós viveremos com ele para sempre, usufruiremos dele para sempre. Mas nós não estamos aguardando que isso comece. Não, isso já começou. Por isso nós estamos aqui agora, ouvindo a palavra de Deus, sentindo a presença de Deus, estando com o irmão ao lado, com a irmã ao lado, na comunhão, celebrando toda essa realidade espiritual de comunhão com o Cristo. Nós, aqueles que confiamos em Cristo. Há uns requisitos para a participação da ceia do Senhor, esse é o último tópico. Olhando para o nosso Catecismo Maior, pergunta 171, como devem os que recebem o sacramento da ceia do Senhor preparar-se para recebê-lo? Os que recebem este sacramento devem preparar-se para recebê-lo, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e da medida do seu conhecimento, da fé, do arrependimento, do amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhe têm feito mal, dos seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Como fiz lá na confissão, de forma mais didática, como cristãos, não devemos nos examinar somente na hora da celebração da ceia do Senhor, mas sempre. Guarde isso. Não é 5 minutos, ou vem o presbítero com pão. Deixa eu pensar como é que eu estou. Agora é o vinho. Deixa eu pensar como é que eu estou. Não. É um autoexame, na verdade. É uma autocrítica que devemos sempre fazer no dia a dia. Como eu estou diante de Cristo? Como está a minha vida diante do Senhor? Lamentações 3:40 diz, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Segundo aos Coríntios 13:5, examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Somos chamados então, irmãos, a examinar a nossa vida, não a vida do outro. É uma autoanálise, é uma autocrítica, é um autoexame. Os pastores da igreja, os presbíteros, pastores, eles têm sim, como nós já conhecemos, a responsabilidade de avaliar e julgar, inclusive, o que diz respeito ao foro externo. Porque se não for assim, vai ficar livre também para todo mundo. Vai fazer como as igrejas mais modernas fazem. Chama todo mundo, independentemente da fé, da vida de piedade, de santidade, todo mundo participa da ceia. Isso não é bíblico. Então nós temos sim. O ponto aqui é o autoexame. Só estou mencionando que há um aspecto da responsabilidade daqueles que pastoreiam a igreja, daqueles que cuidam da igreja. Nós não podemos anular isso. Mas não como dominadores, não como dominadores e controladores, mas como supervisores do rebanho. O próprio apóstolo Pedro, que escreve a sua primeira epístola, ele diz, olha, vocês presbíteros, eu presbítero como vocês, digo, presbíteros, pastoreiem, cuidem do rebanho, não como dominadores, mas como aqueles que devem prestar conta ao pastor da alma. Mas esse é outro aspecto. O aspecto aqui que eu quero enfatizar é o aspecto do autoexame. Então, no momento da ceia, nós devemos nos autoexaminar. Não somente no momento da ceia, mas durante a vida toda. Para ajudar os irmãos, eu estou vivendo em toda a piedade? Toda aqui não entenda toda como perfeita. Porque se for como perfeita, ninguém vai participar da ceia daqui a pouco. Ninguém. Ninguém vai participar dela. Mas eu tenho me esforçado. Eu sou um cristão honesto, diante de Deus, diante dos homens. Eu vivo numa hipocrisia. Eu vou para a igreja, está tudo bacana, está tudo legal, mas eu ando do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Eu sou um cristão honesto diante de Deus. Eu sou um cristão honesto diante dos homens. Ou, em outras palavras, eu ando por fé diante de Deus. É um exame que nós devemos fazer. Pensemos sobre, irmãos, para terminar, a nossa pecaminosidade, a graça de Deus em nós e por nós,
e o chamado que temos a viver em obediência e gratidão a Deus. Sobre a pecaminosidade, vejam que aqui eu coloquei, pensemos sobre a nossa pecaminosidade, mas aqui eu coloquei individualmente, para que você pense assim como eu devo pensar na minha pecaminosidade. Ou seja, eu devo confessar a Deus os meus pecados para não ser achado dentre os hipócritas. Se alguém faz o autoexame e diz assim, bom, deixa eu pensar aqui nesse mês. Bom, esse mês eu fiz isso, aquilo, mas eu estou bem, sim, vou participar da ceia. Não deveria nem participar esse. Porque pecou, sem dúvida nenhuma. Todos os dias. Sem dúvida, todos os dias. O autoexame é, eu sou um pecador. Eu não tenho sido aquilo que Deus exige que eu seja, como marido, como pai, como pastor, como irmão em Cristo, como advogado, como professor, como engenheiro, seja lá o que for. Eu não tenho sido aquilo que eu deveria ser. Aí João diz, filhinhas, não pequem. Mas se pecarem, o que ele diz? Nós temos um advogado junto ao Pai. Então o autoexame é para entender que nós somos pecadores. Não é para fazer um raio-x da alma, e um raio-x falso, fraco, e depois dizer assim, eu estou legal, eu estou bem. Não. Eu sou um pecador, miserável, desgraçado. Então me perdoa, Senhor. Me dá graça. Não vai viver em hipocrisia, não é? Na hora da ceia pede perdão, depois vive pecando, depois pede perdão, vive pecando. Não. Mas é entender que, de fato, nós não somos dignos de participar da ceia do Senhor. Nós somos pecadores. Mas, tendo entendido que nós somos pecadores, confessemos a Deus os nossos pecados. E corramos a cruz. Eu devo correr a cruz. Então, eu penso na minha pecaminosidade. Devo confessar a Deus os meus pecados, para não ser achado dentre os hipócritas. E eu corro a cruz, eu vou a Cristo, odiando o pecado e buscando uma vida santa diante do Senhor, renovando o meu voto. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, quando você estiver pensando aí na hora dos elementos, Senhor, me ajuda, me perdoa, eu sou pecador, quero renovar contigo meus votos, eu quero te servir, eu quero te agradar, apesar de mim mesmo, Senhor, me ajuda, me fortalece, enfim. É assim que nós devemos pensar no momento acerca da pecaminosidade. E a graça, não é, de Deus em mim e por mim. Preciso alegrar-me ao saber que é por ela que eu vivo, é por ela que eu me movimento. Vejam que não está em nós. Se nós fizermos um autoexame e ficarmos em nós vamos sair correndo da igreja. Vamos sair correndo da presença de Deus. É um autoexame, não é? E lembrar da graça de Deus. Então, se alegrar naquilo. Senhor, te agradeço. Ou os irmãos pensam que quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele olhou para os apóstolos, para os discípulos, e disse assim, olha, vocês estão todos ok, e vocês podem participar da ceia? Eram homens pecadores também. Mas Cristo instituiu a ceia para eles, não é, que nos representavam ali. E agora nós participamos da Santa Ceia, da ceia do Senhor, sabendo que o Senhor instituiu para nós, para a nossa vida. E aí devemos nos alegrar com isso. É lembrar que nós vivemos e nos movimentamos por causa dele. Lembrar que eu preciso e dependo da graça de Deus para viver espiritualmente. É somente a graça. É só a graça. Por fim, o chamado de Deus para mim. Sim, porque Deus chamou você. Deus não chamou só o pastor. Deus não chamou só o presbítero. Deus não chamou só o diácono. Deus chamou você para uma vida de crente verdadeiro, para uma vida santa. Então pense assim, eu tenho que me esforçar em obedecer a Deus com gratidão no coração. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar. Eu não posso ser negligente. E eu tenho a certeza de que a boa obra será completada. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, disse Paulo aos Filipenses. É nisso que nós nos firmamos. É por isso que a ceia do Senhor é festa. Não é uma festa carnal. Ninguém vai ficar dançando, sambando, bailando aqui. É uma festa espiritual. É uma festa de uma realidade espiritual. Nosso coração pulsa e a nossa alma deve estar alegre nesse momento da ceia do Senhor, onde nós podemos participar de todos esses benefícios espirituais e sermos assim alimentados, nutridos pelo Senhor. Para concluir, irmãos, a ceia do Senhor, relembrando o que nós vimos, a ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo, ele é o autor consumador da nossa salvação, ele é o Cordeiro Pascal. O pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho, o seu sangue. O cristão deve realizar o autoexame no momento da ceia do Senhor. Nós vimos não só no momento, mas agora também deve haver um autoexame.
se está vivendo piedosamente, se é honesto, se anda por fé diante de Deus. Isso é importante. E a ordem do Senhor é, e assim coma do pão e beba do cálice. A ordem não é, faça o autoexame, ok. Não coma do pão, não beba do vinho. Não. Coma do pão e beba do vinho. Beba do cálice. Cristo está direcionando aos crentes. Se alguém não fez a profissão de fé ainda, se alguém não entregou a sua vida a Cristo, então não deverá participar do sacramento. Nós vamos depois ler o texto áureo, de 1 Coríntios, sobre a administração da Santa Ceia. Mas aqueles que professaram a Cristo, que confessam a Cristo, que fazem um autoexame da vida, e para nós, Cristo instituiu a ceia. Nós devemos participar dela. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos celebrar a ceia. Vou pedir antes o presbítero Zoênio que escolha um cântico.